Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Aqui é professor Alberto para mais um conteúdo e eu quero hoje trabalhar História da Arte no Egito. Nós vamos trabalhar para você, aluno do ensino médio, você que vai fazer o Enem, você que precisa saber um pouquinho de como foi a arte no Egito, tá certo? Mas vamos deixar de lorota, vamos direto ao ponto. Eu quero começar aqui a nossa aula com a epígrafe, com a frase de reflexão que eu sempre costumo começar em minhas aulas presenciais, em minhas aulas online, aonde eu estou, tá? E hoje a epígrafe está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7 da Bíblia, o livro mais poderoso do mundo, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ok? Então, vamos deixar de covardia e vamos para cima, vamos começar a nossa aula e vamos falar da arte no Egito, tá certo? Então, o primeiro ponto que nós temos aqui que destacar é que a arte egípcia, ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Vai acompanhando comigo no slide. E está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que a arte no Egito está ligada à religiosidade. Então, a religiosidade ela vai interferir bastante no processo de influência na construção da arte no Egito, tá? Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou os espaços relacionados com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são de um aspectos mais representativos da arte egípcia. É bom lembrar que, desenvolvida às margens do rio Nilo na África, a civilização egípcia ela foi uma das mais importantes da antiguidade. Ela teve assim uma organização extremamente complexa, uma organização muito rica, cheia de realizações culturais e gerou uma escrita muito bem estruturada, graças à qual podemos conhecer muitos detalhes dessa civilização. Então, a expressão artística egípcia, ela acabou refletindo profundamente em cada momento histórico dessa civilização. É bom salientar que nos 3 períodos em que se costuma dividir a sua história, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, o Egito ele conheceu um significativo desenvolvimento em que a arte ela se destacou muito, ela teve um alcance muito pleno, muito profundo. Em todos os aspectos de sua cultura, a religião ela sempre foi onipresente, ela foi um papel preponderante de influência da arte egípcia. Daí porque para os egípcios eram práticas e rituais que asseguravam a felicidade nesta vida e a existência depois da morte. Isso acaba influenciando a arte egípcia. A religião, portanto, ela acaba permeando toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando a organização social e política, determinando o papel das classes sociais e, consequentemente, orientando toda a produção artística. Então, isso é um ponto importante, porque os egípcios, então, eles acreditavam muito nessa questão da imortalidade da alma e que poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Então você vai ver que a interferência da religião egípcia ela é muito forte com relação à arte. Vale salientar que essa arte desenvolvida pela cultura egípcia, ela refletiu suas crenças fundamentais. Então é importante que você entenda, porque segundo essas crenças, a vida humana ela podia sofrer interferência dos deuses. Além disso,
essa vida após a morte era considerada mais importante do que a existência terrena. Assim, desde o seu início, a arte egípcia ela concretizou-se nos túmulos, nos objetos, como estatuetas e vasos deixados junto aos mortos. Também a própria arquitetura egípcia ela realizou sobretudo nas tumbas e nas construções mortuárias. Então você tem que entender que quando você vai falar da arte egípcia, você tem que ver a questão das pinturas, a arquitetura, a escultura. Então as tumbas, por exemplo, dos primeiros faraós, eram réplicas da casa em que moraram. Já as pessoas sem posição social de destaque eram sepultadas em construções retangulares muito simples, que eram as mastabas. E essas mastabas que deram origem depois às grandes pirâmides que viriam a ser construídas. Então, a própria palavra mastaba, ela provém do termo árabe ma'aba, que significa banco, pois desse tipo de túmulo lembra um banco de pedra ou lama. As mastabas elas poderiam ser construídas com pedra calcária ou tijolo de barro, e a câmara mortuária em geral localizava-se bem abaixo da base, ligando-se a ela por uma passagem em forma de poço. Então o que a gente vai observar? Que a religiosidade ela vai interferir em todas as criações do Egito. É importante lembrar que você observa aqui no slide, ó, no terceiro item, ó, isso porque os egípcios eles sempre acreditavam na imortalidade, ou seja, numa vida após a morte, e que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado, ou seja, caso o corpo ele não fosse cuidado. O profanar significa violentar o corpo, maltratar o corpo, ou seja, não dar os cuidados necessários ao corpo. Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local, onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las para a eternidade. Então você vai ter que lembrar que a arte egípcia ela vai estar ligada à religiosidade, vai estar ligada à questão da eternidade. Aqui você vê, por exemplo, a arte funerária era de extrema importância no Egito Antigo. Você está observando aqui uma dessas artes funerárias. Então você vê que há uma preocupação com a vida após a morte. Mas vamos falar um pouquinho da pintura no Egito. O faraó, ele contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas, elas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Então, o que você vai observar? Que a arte egípcia, ela servia como um registro, um documento que contribuía justamente para registrar os acontecimentos que estavam acontecendo dentro do Egito, ok? Então é um ponto aí que você tem que destacar. Outro ponto aqui importante é sobre a questão da pintura, tá? Questão da pintura. A pintura no Egito. Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Ou seja, havia um padrão, um modelo que deveria ser seguido. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas. Então é muito importante que essa ideia dessa arte anônima ela está associada justamente a isso, até porque é o seguinte, ó, a arte egípcia ela estava intimamente ligada à religião, isso é fato, servindo-se de veículo para a difusão de quê? Dos seus preceitos e das crenças religiosas. Por isso ela obedecia a uma série de padrões e regras. Então, aquilo que eu estava falando, a questão do padrão, ou seja, ela era produzida de forma padronizada, né? E aí o que acontece? Como havia essa difusão dos preceitos das crenças religiosas, então tinha essa questão do padrão e da regra, e isso acabava limitando a criatividade ou a imaginação pessoal do artista.
Assim, o artista egípcio ele criou uma arte anônima, pois a obra ela deveria revelar perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo de quem executava. Então, a ideia era revelar que aquela pintura tinha sido pronta e acabada e não era interessante manifestar quem executava. Até porque isso a gente vê que há toda uma preocupação, herança, até porque o faraó estava acima de tudo e ninguém podia se destacar mais que o faraó, né? Então, essas regras nas pinturas, nos baixos relevos, nós vamos ter aí depois uma coisa que a gente vai destacar, que é a questão da técnica, da técnica ou da lei da frontalidade, né? Mas vamos analisar esse outro item que está aqui, ó. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizavam a relação de proporção à distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó sempre era o maior dentre as figuras representadas na pintura. Então, o faraó era sempre a figura de representação máxima das obras ou da arte egípcia, até porque ele estava acima de tudo, dentro da hierarquia social. Vale salientar também que as cores e tintas na arte do Egito antigo, elas tinham um significado. Então, tudo no Egito, na arte egípcia, tinha uma funcionalidade. E aqui eu coloquei até aqui, ó, as tintas utilizadas nessas pinturas, geralmente essas tintas eram extraídas da natureza. Então, você tinha, por exemplo, o preto, que era associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolusite, que é o óxido de magnésia do deserto do Sinai. Você tinha um branco, que era extraído da cal ou gesso. O branco ele simbolizava a pureza e a verdade. Tinha o vermelho, que representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. Tinha um amarelo, que estava associado à eternidade, era extraído do óxido de ferro hidratado. Tinha um verde, que simbolizava a regeneração e a vida, e era obtido do malaquite do Sinai. E o azul, que era extraído do carbonato de cobre. O azul ele estava associado ao rio Nilo e ao céu. Então você observa que cada cor ela tinha uma funcionalidade específica. Mas quais foram as características da pintura egípcia? Então nós temos aqui, primeiro ponto, existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzido no Antigo Egito, né? Ou seja, existia um padrão que deveria ser seguido. Então, havia ausência de 3 dimensões. Então, geralmente, a pintura egípcia ela é olhada por apenas uma dimensão, por uma única perspectiva. A ausência de sombra e a utilização de cores convencionais, ou seja, cores que se estabelecia sempre um significado, como nós vimos anteriormente. No seio disso, havia o que nós chamamos de lei da frontalidade. O que na verdade era a lei da frontalidade? Olha o que diz aqui, ó. A lei da frontalidade, que inclusive vai influenciar a pintura lá do Império Bizantino, a arte bizantina lá com o Justiniano. Então nós vamos ter aqui, além da frontalidade, é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés eram exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente, e essa maneira de representação, ela cria uma combinação visual lateral e frontal, como você observa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui na ilustração, a lei da frontalidade. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação, ela cria uma combinação visual, lateral e frontal, como você está observando aí. Por quê? A lei da frontalidade é uma verdadeira marca da arte egípcia. De acordo com ela, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse ilusão de realidade. Pelo contrário, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador ele deveria reconhecer claramente que tratava-se de uma representação. Então a ideia era o quê? Era que quando o observador olhasse aquela imagem, ele não tivesse uma visão daquilo que estava sendo colocado, mas ali era apenas uma representação, uma ideia
do que estava sendo representado. Então essa lei da frontalidade, você vê que o tronco das figuras é representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés são vistos de perfil. Então é muito interessante observar esse ponto aí. No Antigo Império, a escultura foi a manifestação artística que ganhou as mais belas representações, que também é outro aspecto que a gente tem que analisar aqui dentro da arte egípcia. Então vamos lá. Então, olha aqui a escultura egípcia. Vamos analisar. A maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, apresentados em formas frontais, estáticas, quer dizer, fixas, e sem qualquer expressão facial. As esculturas dos faraós eram representados sempre na mesma posição. Homem de pé e com o pé esquerdo à frente, homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda apoiado na coxa. Então, você vai ver aí que a escultura ela vai ganhando aí belas representações. Embora também cheia de convenções, essa escultura egípcia ela desenvolveu uma grande expressividade que poderia ser vista pelo observador. É bom observar também que no meio de toda essa questão toda, apesar dessa expressividade obtida na escultura, por exemplo, lá do Antigo Império, no período seguinte, por exemplo, no Médio Império, que no Antigo Império você viu uma coisa, só que no Médio Império, o convencionalismo e o conservadorismo das técnicas voltaram a produzir esculturas e retratos no Egito chamados de retratos estereotipados. O que na verdade eram esses retratos estereotipados? Eram representações de acordo com o padrão fixo aceito como ideal e sem originalidade. Que na verdade esses retratos estereotipados eles representavam a aparência ideal dos seres, principalmente dos reis, e não o seu aspecto real, tá certo? Então eu posso resumir que as características da escultura egípcia estão associadas às formas estáticas, que são formas fixas, formas isentas de expressão facial e segmento da convenção em pé ou sentado, ok? Então você pode observar aqui